Quantas vezes, Luiz, que você já saiu do país? Até mandaram uma pergunta ali no chat. Quantas vezes que você já saiu do Brasil para atuar, para trabalhar com mímica? Como que... Até eu acho que antes disso, acho que a gente pode chegar a quantas vezes, mas como que é a sua trajetória até chegar e sair do país e conhecer um dos maiores mestres da mímica moderna, que é o Desmond Jones? Como que foi sua trajetória? Você estava no colégio falando, não, eu quero fazer artes cênicas, ou teve teatro? Como que foi a sua história, assim, do Luiz antes de ser o Lois? O Luiz. Eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre fui muito físico, então eu fazia artes marciais, eu fazia dança quando eu era moleque, né, desde criança. Jogava futebol, Luiz? Circo, futebol eu jogava, mas eu sempre fui ruim em futebol. Sério? Sempre fui ruim em futebol. O circo tem muito disso, sabe? Eu tenho muito perna de pau. Eu não era bom em futebol, não. Mas eu gostava, né, jogava futebol, jogava tênis até eu joguei, vôlei, mas... quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei muito cedo, depois aí eu fui fazer o profissionalizante, fui fazer a formação mesmo de teatro. E no teatro eu peguei vários diretores que viram isso em mim. Começaram a falar assim, nossa, cara, você devia fazer atuação física, você devia fazer mais... E aí começaram a falar desse tal de teatro físico. E eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, nem sabia que era teatro físico. O pessoal falava, não, você precisa fazer isso. E aí eu tive um diretor chamado Paulo de Moraes, e ele teve um olhar para mim, ele me levou até para conhecer um grupo chamado Poncam, que era uma referência de teatro físico na época, e eu fui fazer um curso com eles. E aí eu vi um teatro diferente, um teatro muito corporal, gostei daquilo. Coisa meio Meyerhold já. É, uma coisa que era bem legal, tinha uma coisa de dança, umas coisas atléticas também, umas coisas bem corporais. E eu achei interessante também aquilo, gostei. E as peças que eu fui fazendo com os diretores foram me levando muito para esse lado, porque eu trazia muitas propostas físicas, porque meu repertório era isso, né, de artes marciais, de lutas, de esporte e tudo mais. E eu gostava dessa relação. E então, quando eu me formei em artes cênicas, era um momento que o Brasil estava num baita perrengue, estava bem difícil, aquela época de Collor, de impeachment, de um monte de coisa. Seu dinheiro hoje é amanhã ele não é nada. Exatamente, uma baita inflação e tal. Eu fiquei trabalhando com teatro aqui, mas... eu estava numa baita produção legal, eu tinha sido convidado pelo meu diretor, o Paulo de Moraes, para fazer um trabalho muito legal. Tal. Aí teve uma época do congelamento, né, do dinheiro, e aí a gente perdeu patrocínio, perdeu um monte de coisa. Eu falei, cara, quer saber? Tá um momento para eu ir para um outro lugar. Eu tinha 22 anos. Aí tá um momento para eu cair fora, e aquele espírito mesmo de ganhar o mundo, eu falei, cara, eu vou para Inglaterra.